Eu estou fazendo uma série de estudos, bem estudos, né? Estou falando um pouquinho de como orar lá no canal que eu tenho com a minha esposa. E eu fiz um texto, porque eu vou falar sobre ele. Eu fiz um texto que está lá no site palavra2.com. Ele se chama A Oração, Tempo e Comunhão. Eu convido a você o seguinte: isso aqui está linkado com esse texto que está lá na internet, no nosso site. Então, procure lá palavra2.com, A Oração, Tempo e Comunhão. Leia também, que faz parte dessa mensagem. E eu vou me permitir, inclusive, ler alguns trechos desse texto que nós escrevemos lá, que eu escrevi lá. Tá? Esse é o único texto que eu escrevi. Todos os outros foram escritos pela minha esposa. Porque a gente foi descobrindo, tem toda uma história aí, que não é o momento agora de a gente falar. Mas está lá. Mas eu queria começar, e agora sim eu peço para você ficar de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Então, se essa mensagem tivesse um título, seria o mesmo texto que está lá no site: A Oração, Tempo e Comunhão. Vamos ler a palavra de Deus? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E uma outra versão diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, queremos ouvir a tua voz nesse momento. Que não haja nenhuma interferência, Senhor, na dimensão física ou espiritual, para todos ouvirem, compreenderem e guardarem a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Sente-se um pouquinho. Eu quero que você fique esses minutinhos comigo. Já é mania de quem está fazendo vídeo toda semana, né? Fique esses minutinhos comigo. Fique esses minutos comigo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você nessa noite. Eu quero começar por um ponto onde teve uma dúvida. Quando eu comecei a falar de oração, houve uma dúvidazinha. E algumas pessoas vieram me procurar e deram a entender o seguinte: algumas. Que bom, pastor, que a palavra que o pastor deu, porque essa questão de tempo, né? A gente não tempo é o que menos importa. O importante é falar com Deus e tal. E eu percebi que talvez eu não tenha me expressado muito bem. E eu escrevi esse texto. Eu quero conversar com vocês hoje, para a gente poder esclarecer um ponto que é muito importante. É justamente isso: a oração, o tempo e a comunhão. E eu quero começar dizendo que quando a proposta de tudo que eu falei, tudo que eu venho falando, ela vem se tratando sobre um momento íntimo com você, de você com Deus, no seu quarto, no seu secreto, falando com Ele, uma intimidade. Então tudo que eu venho falando e que eu vou falar agora, ela trata de uma intimidade entre você e Deus que deve existir. E eu quero diferenciar, para você entender, quando a gente fala o que é a oração em público e o que é a oração individual. Tem algumas diferenças, eu quero estabelecer isso com vocês, tá? Diferenças entre uma oração que ela é em público e uma oração que ela é individual. Isso tudo é uma entrada para o principal. O principal não é isso. A gente precisa passar por esse ponto. Uma oração em público, você, por exemplo, não ora em primeira pessoa. Você imagine, por exemplo, eu pegar o microfone aqui, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa semana, não temos nenhum infectado entre nós, isso já é motivo de agradecer a Deus. Amém? E teve gente que teve amém? Amém mesmo? Aí eu pego o microfone assim: pastor Daniel, agora o pastor vai orar, agradecendo a Deus porque essa semana não tivemos nenhum infectado entre nós. Aí eu pego o microfone: Senhor, eu te agradeço porque eu fui abençoado, eu te agradeço porque eu ando na tua presença, te agradeço porque o Senhor me abençoou, te agradeço que o Senhor foi muito bom na minha vida, te agradeço porque eu não peguei Covid, te agradeço porque eu estou muito bem, em nome de Jesus, amém. Qual é o fruto que isso traz para vocês? Nenhum. Por isso que em público a gente evita orar em primeira pessoa. Nós estamos levantando a voz como povo diante do Senhor.
Quando alguém pega o microfone que vai orar, está falando em nome da igreja. Naquele momento, você é o representante da igreja, você ora pelo corpo, pelo conjunto. Outra coisa, a gente não ora por tudo, porque na igreja há diversidade. Às vezes eu vejo pessoas que querem, muito na reunião de oração, estou botando aqui muito o que eu penso, né? Então vamos lá, o que eu penso. Eu vejo pessoas na reunião de oração que pega o microfone e ela quer orar por todos os itens possíveis. E quando ela não terminar todos os itens possíveis que Deus tem de ouvir da oração, ela não sossega. Mas quando eu faço isso, eu não estou confiando no outro. Porque Paulo fala, quando um se levanta, o outro se cala, não é isso? Em 1 Coríntios, quando ele fala de profecia, quando um se levanta, o outro se cala. O que isso quer dizer? Deus fala por um, Deus fala por outro. Quando eu estou orando, eu não vou me preocupar em orar tudo aquilo para esgotar determinado assunto. Eu vou escolher um ponto e vou trabalhar 2 pontos e vou trabalhar em cima dele, porque eu sei que Deus vai levantar outras pessoas para falarem os outros pontos que Ele quer que sejam orados, que sejam falados com Ele. Então um erro muito comum é achar que eu vou falar tudo o que tem que se falar sobre o assunto. Não vou. Que no culto, um se levanta e fala, de repente o outro fala, a ordem do culto em 1 Coríntios. Então eu não tenho que me preocupar, eu como pastor, eu não me preocupo em orar sobre todos os temas. Quando geralmente o pastor fala, agora o Adriano vai orar, depois o pastor Daniel vai orar, depois eu vou orar. O que eu faço? Qual é a minha dica pessoal? Eu estou escutando a oração da Helena Demetrio, geralmente ela que começa. Aí eu estou vendo ela seguir o tal caminho. Eu posso orar sobre o mesmo tema, sob uma outra perspectiva. E eu procuro fazer. E o pastor Onésio irá orar sobre uma terceira perspectiva. Cada um pode orar, cada um vai levar diante de Deus alguma coisa, e todas aquelas orações juntas vão ser a oração da igreja. É o somatório daquelas orações. E orar em línguas com cuidado. Paulo também fala. A gente aqui, tem gente, né, infelizmente, irmãos, tem igrejas que fazem manifestações de poder assim, em todo o culto. E acabam gerando escândalo. Paulo fala, vai com cuidado. Porque pode entrar alguém que não conhece, né, e vai pensar o quê? Vocês estão loucos, vocês estão bêbados, ou algo parecido. Então não é todo culto que a gente tem a manifestação de línguas. Temos cultos específicos aqui onde é incentivadíssimo. Consagração, né? Consagração, vamos lá. Então, assim, isso é questão pessoal, pública. Mas quando nós falamos de oração pessoal, aí, assim, eu falei a última coisa que faltou também, que é uma questão minha também, né? Que é orar por muito tempo, quando eu falo de questão pública. Quando a gente ora por muito tempo, a mente dos outros, ela só vai acompanhar a gente por um determinado período. Depois disso, ela se desvia, ela se dispersa. Então, às vezes a pessoa faz uma oração de 20 minutos. O que acontece? A igreja conseguiu acompanhar nos primeiros 5 minutos. Depois daquilo ali, você começa a lutar mais com a tua mente para prestar atenção do que propriamente concordar com a oração. Você fica ali lutando para manter a tua mente. Então, você também não ora por muito tempo. Porque as pessoas que estão à sua volta não conseguem manter a mesma atenção que você. Você ora por muito tempo também em público. Mas vamos agora para o pessoal. O pessoal, vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Primeiro, orar em primeira pessoa. Quando você está orando com Deus, sozinho, trancado no seu quarto em secreto, você, claro, naturalmente, natural da vida, você orar em primeira pessoa. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu estou diante da tua presença. Senhor, eu peço isso. Senhor, me abençoa. A oração ela é naturalmente em primeira pessoa. Quando é pessoal, você vai orar por tudo. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para dividir com você. Então eu te aconselho uma coisa, uma dica. Escreve tópicozinhos. A gente não tem na jornada de intercessão, a gente não recebe o jornalzinho com os tópicos para orar? Faz a mesma coisa na tua vida, está lá, tem os meus motivos, não tem lá meus motivos? Torna isso um hábito na tua vida. Se você quer aumentar a tua relação com Deus, então bota, escreve. Você tem que orar por tudo, você tem que falar tudo com Ele. Já é o contrário da oração em público.
Você tem que falar tudo com ele. Na oração pessoal, você deve sim orar por muito tempo. Quanto mais tempo, melhor. Isso foi bem compreendido quando eu falei de tempo. Na oração pública, tem um tempo definido, porque você está linkado com outras pessoas. Outras pessoas, elas estão ali junto contigo em oração. E chega uma hora que a mente naturalmente dispersa. Não é falta de fé, não é falta de estar enganjado, não é falta de unidade. É uma questão natural da mente. Ela acaba se dispersando depois de um tempo. Mas quando você está orando sozinho, você vai orar por muito tempo. E quando você está orando sozinho, meu irmão, minha irmã, não tem nenhuma restrição de você falar em línguas. Paulo fala no mesmo texto que Paulo fala, para ter cuidado em falar em língua, em público. Paulo fala, eu falo em línguas mais que todos vocês. O que Paulo está dizendo? Na minha relação com Deus eu falo muito em línguas, eu não estou proibindo falar em línguas. Então na sua relação com Deus, fale em línguas. Se você não é batizado pelo Espírito Santo, procure. Por que isso? Uma coisa bem rápida e bem básica. Porque você vai notar que a sua mente humana tem um limite. A minha mente tem um limite no que pode pedir. Nós não conseguimos chegar a um determinado limite. É aí que entra a oração em línguas. Ela vai aonde a gente naturalmente não pode ir. Ela vai fazer uma comunicação com Deus que naturalmente você não conseguiria fazer. Você não vai conseguir pedir ao Pai ao nível de que uma oração de línguas vai fazer. Então Paulo diz assim, olha, na tua oração pessoal, ore em línguas. Procure o batismo no Espírito Santo. Sim, nós somos uma igreja renovada. E procure, porque você vai perceber isso. Chega uma hora que você quer falar com Deus e você já não sabe mais o que falar. Você não sabe como o que falar, você não sabe o que expressar. Você quer dizer, mas você não consegue. Você não... É a hora em que você começa a orar em línguas. Aí você ultrapassa o teu limite da tua mente. A nossa mente fica sem entendimento, mas nosso espírito ora bem. Então você vê que é tudo ao contrário. Então vamos entender que as situações que às vezes o pastor defende, o pastor Daniel, não digo o pastor Daniel, defende, tem seu momento e seu lugar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se na igreja devo observar uma série de coisas na oração, incluindo o tempo, aí já estou lendo um pouquinho do texto, em meus momentos a sós com Deus, devo ficar o máximo de tempo possível conversando com Ele. E para que eu falei tudo isso? Para fazer apenas uma introdução daquilo que é o mais importante nesse texto aqui, antes e depois. Jesus nos manda vigiar e orar para que não entreis em tentação. O que ele está dizendo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade, irmãos, é que se eu morrer agora, eu conheço, tem casos de pessoas que morrem na hora, por alguma coisa. Se eu morrer agora, na hora, o espírito está prontinho, como diria um diácono que passou pela nossa igreja, embrulhado para presente. Está prontinho para ir para o Senhor. Por isso que o crente, o Filho de Deus, não pode ter medo da morte. Não deve ter medo da morte. Porque nós estamos 100% preparados para estarmos com o Senhor. Nosso espírito está pronto. Então, por que nós oramos? Por que nós mantemos comunhão com o Senhor? Porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é suscetível às coisas desse mundo. Nunca use esse texto para poder fazer deboche com relação a sexo. As pessoas falam, a carne, você sabe, a carne é fraca. Jesus não disse isso no momento de sua profunda agonia. Mas a gente ora por isso. E é importante você entender esse conceito simples. O teu espírito está pronto. Se você morrer agora, você vai com o Senhor, você está selado com o Espírito Santo. Mas as coisas dessa vida ainda influem na sua carne. E a sua carne ainda não foi
renovada, não foi, renovada não é a palavra correta, né? Transformada. Os nossos corpos ainda não foram transformados em corpos glorificados. Eu sempre erro isso. Ainda não foi transformado em corpo glorificado. Ainda estamos ainda no nosso corpo herdado de Adão. E essa carne era fraca, era suscetível ao erro e suscetível ao pecado. Mas para a gente poder vencer isso no dia a dia, aí que eu quero chegar, para a gente começar a vencer isso no dia a dia, nós temos que usar o método que Jesus usava. Jesus tinha um método. Mas eu estou falando básico. Eu não estou aqui trazendo questões profundas espirituais. Nesse tempo eu estou falando muito de básico. Eu quero voltar ao básico para quem não sabe aprender e para quem sabe revisar. Jesus tinha um método muito simples. Jesus trabalhava durante o dia, fazia seu ministério durante o dia, fazia as coisas durante o dia, mas à noite ele se recolhia para orar ao Senhor, para falar com Deus. Esse é um método simples e infalível de Jesus. A gente pensa assim, Jesus não pecou porque ele era Deus, Jesus não pecou porque ele não podia pecar. Não, ele podia pecar, mas ele escolheu não pecar. Jesus não pegou porque ele era muito santo. Uma das coisas que eu tenho certeza que não levaram Jesus a pecar foi uma vida de oração. Um tempo reservado, um momento reservado de oração diária, um momento reservado para falar com Deus todos os dias. Isso era tão fato na vida dele, que em Lucas 22, 39, não precisa abrir, diz assim, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então Jesus tinha uma métrica, parece que quando ele estava ali em Jerusalém, era o Monte das Oliveiras. Ele ia para o monte, durante o dia com o seu ministério, à noite o Monte das Oliveiras. O que isso primeiramente nos ensina? Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter a sua vida, você vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas usando o método que Jesus usava, o método também que Daniel usou lá atrás. E os judeus tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Todo dia, primeira coisa, todo dia, compareça diante do Pai para falar com Ele. E qual a importância disso, pastor? A importância disso é quando você fala com Deus todo dia, você se fortalece a cada dia, você se renova a cada dia, você recebe as instruções de Deus a cada dia para a sua vida, você fala com Ele a cada dia, você faz o autoexame a cada dia, porque não há como chegar em Deus, e a oração do Pai Nosso fala isso, sem também pedir perdão pelos nossos pecados. Não há como chegar diante de Deus sem também ter gratidão, agradecer por que Ele fez na tua vida. Não há como chegar diante de Deus sem também entender a soberania dEle em nossas vidas. Não há como chegar diante de Deus sem também pedir perdão. Não há como chegar diante de Deus sem também sentir que você deve perdoar. Agora você imagina tudo isso, você fazendo todos os dias da tua vida. Qual o impacto que vai ter na sua relação com Deus? Qual o impacto que vai ter isso na sua vida? Como isso vai mudar a tua vida? Todo dia você tirar um momento para falar com Deus, para pedir perdão, para agradecer, para pedir também a Ele as coisas, para falar da soberania dEle, para perdoar e ser perdoado. Perdoar não, Senhor, perdoar os outros. E também ser perdoado pelo Senhor. É uma avaliação completa diante de Deus. É você pegar o seu dia todo e colocar uma revisão. Você literalmente pegar o seu dia todo e colocar diante do Senhor. E nem falei o momento de adoração. Agora você imagina você fazer isso todo dia. E eu acho que
o grande problema, a grande questão, tem que ser um papelzinho. A grande questão disso tudo, e porque às vezes a gente não consegue muitas coisas, por que às vezes a gente erra um pouco o alvo? Por que às vezes a gente não consegue acertar? Existe eu não vou usar isso literalmente, mas existe uma ética. Eu falei isso na consagração do pastor Edson. Eu preguei na consagração do pastor Edson e eu falei sobre isso. Eu vou repetir o conceito. Dentre as várias éticas que existem, não existe uma ética única, pelo menos não para filosofia e para por aí afora. Dentre as várias éticas que existem, existe a chamada ética finalista. Aquele famoso fins justificam os meios. Essa chamada ética finalista. O que é a ética finalista? É o seguinte: para alcançar um objetivo bom, não importa o que eu faça no meio do caminho. O importante é que o resultado lá na frente eu consiga obter o resultado. É aquela ética que a pessoa usa no seu trabalho, que ele quer chegar à diretoria, ele quer subir, ele quer crescer. Aí o que ele bota na ética? Se ele adotar a ética finalista, o que ele vai dizer? Não importa como, não importa que eu cheguei lá. Aí ele vai pisando em todo mundo, ele vai botando gente para fora, ele vai fazendo calúnia, ele vai fazendo de tudo, mas ele chega lá. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo. Porque nós agimos da mesma forma com Deus. Nós temos na nossa vida, como crentes, uma ética finalista. Nós pegamos as promessas de Deus, vou pegar outra Bíblia aqui para não tirar. Nós pegamos as promessas de Deus, e colocamos elas como o fim. Deus tem que fazer isso na minha vida, porque está escrito na palavra e ela vai se cumprir na minha vida. E eu digo para você, amém. Está certinho. Tua frase está correta, mas tem um problema, existe um meio do caminho. Então o que é essa ética finalista aplicada na vida do crente? É quando ele pega as promessas de Deus, ele coloca como alvo lá na frente, ele diz assim: não importa o que eu fizer daqui até lá, Deus vai me abençoar em tudo. Tem aquele hino, né? Por onde for as tuas bênçãos me seguirão. Esse é uma verdade. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, também verdade. Mas as pessoas querem isso de uma maneira automática. O problema é que as pessoas querem uma vida, as bênçãos automáticas na sua vida, e não entendem por que ela não vem. E às vezes procuram outra igreja, procuram outro pastor, até encontrar as famosas bênçãos prometidas na palavra de Deus. Mas só não fazem uma coisa: não caminham em direção à bênção. Acham que elas vão acontecer, vão cair de paraquedas na tua vida. Sinceramente, eu não vou fazer uma pergunta, senão eu ia encabular muita gente aqui. Quanta gente tem uma certeza das promessas de Deus na sua vida, mas sinceramente, não está orando, não está falando com Ele, não está revisando a sua vida, revisando o seu caminho. Tem gente aqui, tem certeza que tem gente aqui, não vou perguntar. Assim, mas tem gente aqui que quer as promessas do Pai, mas não quer ter uma vida de comunhão com Ele. Ela é necessária para você atingir as promessas do Pai. Sabe por quê? Jesus comparecia diante do Senhor, do Pai, todos os dias. Eu tenho certeza que também ele recebia as instruções para o dia seguinte. Sinceramente, quanto tempo faz que você não recebe a instrução do Senhor para o seu dia a dia? A gente está tão acostumado a só falar com o Senhor quando tem problema. Mas você já pensou que a maioria dos seus problemas poderiam ser evitados se você recebesse a instrução diária do Senhor? Se Ele falasse no seu ouvido interior, lá no seu espírito, e Ele fala, e você soubesse ouvir e soubesse obedecer? Aquela voz diz assim: não faz isso, não vai a tal lugar. Ou faça isso, vá a tal lugar. Aquela que você está no seu trabalho assim: isso aqui vai dar errado. Para de fazer agora.
Ou levanta agora e vai ver aquilo que vai dar problema no que você está fazendo lá na frente. Levanta e vai ver. Não sei se você já tiveram essa experiência, mas eu já tive. De estar sentado assim no gabinete e sentir aquela voz assim, levanta e vai a tal lugar. A gente levanta, chega lá a tal lugar, a gente descobre por que o Senhor me levou até ali. Tem alguma coisa acontecendo que precisava ser corrigida. Essas coisas vêm de um relacionamento diário com o Senhor. Jesus recebia inclusive as instruções do Pai. Ele sabia a vontade do Pai na vida dele, não somente a vontade que eu vou chamar de macro, aquela vontade para a vida, de nos levar para o céu, de nos salvar. Ele sabia a vontade do Pai no dia a dia, nas pequenas coisas, no seu caminhar diário. Eu tenho certeza de que você tiver uma vida de oração com Deus, usar o método que Jesus usou, de todo dia falar com Deus. Eu estou usando a palavra método, né? Mas uma frase que eu consegui arrumar para expressar o que eu quero dizer. Eu tenho certeza que você vai errar menos, pecar menos, ouvir mais a vontade de Deus, ter mais comunhão com Ele, ter mais liberdade com Ele. E você vai também ouvir mais a voz dele. Por uma coisa simples, vá diante de Deus todos os dias. Porque a Bíblia fala tantas coisas, né? Fala de Isaías que viu a glória do Senhor e se viu como pecador. Fala, ninguém comparecerá ao Senhor de mãos vazias. Eu tenho certeza que tem dias que você não vai querer falar com Deus. Porque tem dias que a gente faz cada besteira e você sabe que você vai ter que comparecer diante do Pai e prestar conta para Ele. Senhor, eu fiz isso. Vai ter dias que você não vai querer chegar, mas é nesse dia. E quando você chega, você vence isso, você fala com Ele, você cresce mais. São nesses dias que você vai crescer. São nesses dias em que você vai perceber o quanto você vai mudando gradativamente e você vai agradando cada vez mais o Pai. Jesus sabia fazer a vontade do Pai. Jesus também conhecia a vontade do Pai. Como é que ele conhecia a vontade do Pai? Um relacionamento íntimo com Ele. Como é que você vai conhecer a vontade do Pai na sua vida? Um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero ler também um trechinho do que eu escrevi lá no texto. Diz assim: quantos crentes querem toda a plenitude da palavra em suas vidas? Querem que Deus fale através deles, querem milagres sendo operados em suas vidas, querem que nenhuma praga chegue à sua tenda, mas efetivamente se recusam a ter uma vida de oração e leitura bíblica, leitura da palavra de Deus. Ou seja, vocês não, se quer o que está escrito na palavra, as promessas, mas não quer se caminhar até elas. É um tipo de ética finalista. Não importa o que eu faça no meio do caminho, eu vou ganhar aquilo porque é promessa de Deus. E muitas vezes não ganhamos. Por uma coisa, falta de comunhão com Deus e oração. E eu digo para você, eu não posso descer, hoje eu gosto de descer, mas eu não posso ficar com a câmerazinha. Eu digo para você, eu quero que você entenda, por que o pastor está trazendo essa palavra, quando podia trazer tantas outras? Porque eu quero que você entenda que se você tiver uma vida diária de oração com Deus, desses itens que eu acabei falando antes aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Orar muito tempo, orar em línguas sem limite, orar uma oração pessoal e uma oração abrangendo todos os itens que devem estar contidos nessa oração. Isso eu estou falando de uma oração pessoal com Deus. Você vai, entre outras coisas, conhecer a vontade do Senhor. Entre outras coisas, você vai mudar coisas na sua vida. Entre outras coisas, você vai deixar de fazer coisas na sua vida que você sabe, de noite eu vou prestar contas ao Senhor. Né? Deu aquela vontadezinha de fazer aquela coisinha errada, de noite eu vou ter que pedir perdão ao Senhor. Perdão por esse pecado. O que você prefere? Não vou fazer. Olha como é que você vai crescer.
E no mais também conhecer a vontade de Deus. A gente precisa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E a gente só vai fazer isso se ouvir Deus falando, através da sua palavra, através do Espírito Santo falando lá no nosso espírito. A Bíblia diz que ele testemunha nosso espírito, somos filhos de Deus. É tão bom, guarda isso, é tão bom quando você tem uma comunhão com Deus, que você começa a ouvir Deus no seu dia a dia, saber a vontade dele no seu dia a dia, saber tomar as decisões corretas, saber tomar decisões sábias, saber como agir, e também ter um acesso fácil e livre ao Senhor a qualquer momento do dia para falar com Ele. Não precisa de muita coisa. Você está com uma dificuldade, baixa a cabeça, Senhor, me ajuda. Você tem uma comunhão plena com Ele. Mas, mais do que isso, o relacionamento, porque esse é um grande engasgo de ter uma oração, uma vida diária com Deus. Porque uma vida diária, uma oração diária com Deus mostra quem somos de verdade. Voltamos ao texto de Isaías. Senhor, ai de mim! E a gente precisa começar processos de mudança em nossa vida. Guarde isso. Eu já falei também num vídeo também sobre o processo de mudança, está lá no canalzinho lá. Você precisa e você vai precisar iniciar processos de mudança em sua vida. E ela vem de acordo com a necessidade, quando você enxerga a necessidade. E não há nada melhor para você enxergar uma necessidade do que estar diante da presença do Senhor. Aí você começa a compreender, né? Aquele que pecava, não peques mais. Jesus diz assim, vá e não peques mais. A pessoa teve encontro com Jesus. Ela conheceu Jesus. E Jesus está dizendo, olha, sabe isso aqui que eu já tratei na tua vida? Vai. Mas deixa isso aqui para trás. Acabou. Não volta nisso não. E como é que você não volta? Se você tem algum vício na tua vida, se você tem algo que você tem lutado na tua vida, qual são uma das partes que você tem para poder vencer isso? É um encontro diário com o Senhor. Porque você sabe, eu vou fazer o errado. E de noite eu vou ter que prestar conta ao Senhor. E tem gente que prefere não orar. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Encare as consequências do teu erro. E uma das consequências do teu erro é estar diante do teu Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Isso é encarar também a consequência do seu erro diante do Senhor. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não deu nem tempo dele falar, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra do filho pródigo? Mas ele falou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Consequência, eu fiz o errado. E a consequência disso, eu errei com o Senhor. Cabe ao Senhor trocar as nossas vestes. Cabe ao Senhor pôr o anel de honra no nosso dedo. Cabe ao Senhor nos honrar. Mas a nós cabe dizer, pai, eu pequei contra o Senhor. A oração diária leva ao autoexame diário. E o autoexame diário leva à mudança de vida. E a mudança de vida leva você a acertar mais e a errar menos. Então, tudo onde eu quero fazer chegar a você. É por isso que eu falei, a oração, o tempo e a comunhão. A comunhão vai fazer você errar menos, acertar mais, ter mais intimidade com Deus, conhecer mais a vontade dele, se santificar mais e ser o melhor filho que você pode ser para ele. A oração, o tempo e a comunhão. Eu quero que você entenda isso.
Estou tão acostumado a fazer vídeo, mas estou pregando meia hora. Vou ter que desintoxicar um pouquinho, né? Vou ter que começar a esticar aqui para estar mais tópicos na minha pregação. Para esticar um pouquinho mais. Está muito curta. Os padrões de Sião está curta demais. Tá, vamos lá. Se você soubesse, se hoje eu conseguir trazer para você a importância de você orar e como isso vai mudar, vai impactar a sua vida simplesmente porque você está orando e falando com Deus de noite ou de manhã, mas eu prefiro que você faça à noite, faça um balanço do seu dia. Como isso vai impactar, como isso vai mudar você, vai mudar a sua relação com Deus, mas vai mudar você também como pessoa. Como isso vai te fazer uma pessoa melhor, como isso vai te fazer mais feliz, como isso vai trazer mais comunhão com Deus, como isso vai trazer mais alívio na tua alma, do que você ficar se escondendo, pecando, se escondendo, pecando, se escondendo, pecando. Cada vez que você peca, se esconde, apesar do texto, volto a dizer, não falar exatamente sobre esse tema, mas essa é uma palavra que é uma verdade, um abismo chama outro abismo. Por que nós estamos voltando à igreja fisicamente? Porque existe um determinado tempo em que você fica em casa em comunhão com Deus. Passou daquele período, a coisa começa a ficar esquisita. A igreja precisava voltar a se reunir fisicamente. Guarda isso. Quanto mais tempo você deixa de falar com Deus, mais difícil é você voltar a falar com Ele. Quanto mais você fala com Ele, mais fácil é falar com Ele. Cada um de nós tem que fazer essas coisas. Quer ser melhor? Quer ser um crente melhor? Quer acertar mais na sua vida? Quer ter uma vida mais assertiva, espiritualmente falando? E até na sua vida, como sociedade? Faça uma coisa, comece com uma coisa muito simples. Método de Jesus. Todo dia de noite, escolha seu cantinho e vá orar. Aí eu volto a dizer, é a antítese da oração que eu falei pública, é a oração particular, um monte de papelzinho, vou me acostumar, prometo. Ore, faça uma oração pessoal com Deus, ore por todos os itens, se for o caso você anota, abre o olhinho, faz aquela oração pelo toque, depois abre o olhinho, vou fazer por essa, abre o olhinho e faz por outra, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor compreende você precisa decorar tudo. Ore o máximo de tempo que você conseguir e você vai esticando isso. E agora nós que somos pentecostais, busque o batismo do Espírito Santo para orar de uma maneira que você não ora, que você não vai poder orar normalmente na sua vida. O batismo do Espírito Santo ele é muito importante. Eu vou resumindo eu estou ficando redundante, resumindo. Por que eu me propus a falar sobre oração tão básica? Amanhã, por exemplo, vai sair um vídeo sobre adoração. Desculpe estar falando muito, irmãos, eu estou separando as coisas. O que é palavra 2, o que é o ministério de uma vida? Palavra 2 é uma sentido pessoal meu e da minha esposa. Mas assim, a coisa está, dessa pregação está muito entranhada. Por que eu estou falando tanto disso nesse tempo? Porque eu sei que a comunhão com Deus, ela é essencial na tua vida, ela muda a tua vida. Eu digo por experiência própria, apesar de não ser muito o arquétipo de oração, no sentido assim daquela clássica, né? Mas eu sei o que eu estou falando, o que é ouvir a voz de Deus durante o dia, o que é ouvir a voz do Senhor, o que é poder falar com Ele, é uma comunhão, assim, que vai ao longo do dia. Você vai ver assim, você ora de noite, mas ela vai ao longo do dia, começa a esticar ao longo do dia. E é muito bom, tem uma boa dose de acertos. Essa boa dose de acertos, ela vem também de ouvir a voz de Deus. E às vezes que eu erro, são as vezes que eu sou muito teimoso e não ouço a voz de Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Não 100%, não como eu poderia,
não como eu gostaria, porque a Bíblia continua dizendo uma verdade, a carne fraca. Ainda há uma luta entre a carne e o espírito. A gente ainda continua lutando para conseguir mais, para querer mais, para ter mais. Essa luta talvez só vai se encerrar quando Jesus Cristo voltar ou quando eu for para a glória com Ele. Até lá eu continuo lutando para poder querer mais do Senhor. Mas eu já sei que mesmo o pouco que eu tenho, e eu creio que seja pouco, porque o Senhor tem sempre mais na minha vida, já tem feito uma diferença enorme na minha vida. Eu gostaria muito que ela fizesse também, e ela tem feito, eu sei que na vida de muitos, mas ela fizesse diferença na sua vida. Quero terminar dizendo isso. Uma vida de oração muda a tua vida. Uma vida de oração transforma a tua vida. Uma vida de oração faz cair traumas. Uma vida de oração faz cair barreiras. Uma vida de oração derruba muralhas. Uma vida de oração destrói vícios. Uma vida de oração faz cessar pecados. Uma vida de oração. Uma vida. Ainda brinquei com a minha esposa hoje assim, eu estou falando de oração e ela foi consagrada ministra de oração. Para ela está falando, não eu. E é uma verdade, eu tenho 2 ministros de oração aqui, se eu fosse trazer a Eliane Demetrio para ficar aqui no meu lugar, ministro de oração, vou chamar de sênior. Já era, Eliane. Virou sênior. Ministro de oração sênior. Eu tenho certeza que ela falaria muito melhor do que eu. Chamar a oração. Eu quero chamar vocês a uma vida de oração, para ver a vida de vocês transformadas, mudadas. Deus falando com vocês, vocês vendo a resposta de Deus, da sua vida no dia a dia. Outra coisa, a gente poder terminar, fechando. Não deixa isso só com as coisas grandes, não. Não deixa para falar com Deus só nas coisas grandes, não. Método de Jesus, Jesus falava todo dia. Para com esse negócio de falar de Jesus só no momento. Não, essas coisas aqui não. Eu não sou contra, já falei, teve um pastor que disse claramente, para todo mundo ouvir, que ele acha que esse negócio de crente orar para voltar, isso é besteira. Não é. O crente tem que orar para fazer tudo na vida, até voltar. Tudo deve ser a base de oração. E como eu falei para vocês, não é nada exagerado. Começa assim, toda noite. Fala com Deus. Fala com Deus. E mais uma vez eu convido para a gente poder fechar essa palavra. Se você quiser ler o texto, e você pode rever esse vídeo, você pode ler o texto, recomendo que você o faça. Palavra2.com, vá lá, a oração, tempo e comunhão. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos ficar de pé nesse momento. Chama a Ana Paula para me ajudar no teclado. Vou chamar a Milene, minha esposa, ministra de oração. Pela primeira vez, oficial ministra de oração, vai estar ao meu lado, me ajudando. E eu gostaria nesse momento que você baixasse sua cabeça. A Milene vai lhe ministrar com liberdade, mas eu gostaria que você começasse já a falar com o Senhor. É uma mensagem para você refletir, para você pensar. Não posso chamar pessoas à frente ainda, não podemos chamar pessoas à frente. Mas é uma mensagem para você refletir e pensar. Vai agora falando com Deus. Vá colocando seu coração diante de Deus, enquanto vem a ministração que chegará ao teu coração. Aleluia. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Diante do entendimento que você está recebendo agora nesse momento. Vá conversando com Ele. Eu não sei você, mas eu vou passar para você um sentimento meu, algo que eu já vivi em algum momento da minha caminhada. A oração, ela nos faz falta. Não tão somente porque há momentos da caminhada em que nós precisamos sim que o Senhor nos dê respostas, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê soluções. Não só porque sem essa intimidade com Ele nós estamos fadados ao fracasso, isso é um fato.
Mas houve um momento da minha caminhada cristã em que a oração me fez falta e me fez muita falta, porque eu estava à beira de um abismo, um grande abismo. Porque houve um vazio tão grande dentro de mim que eu não soube entender, eu não soube identificar de onde ele vinha, de onde ele estava vindo, até que o Espírito Santo, bem suavemente, soprou ao meu coração dizendo: falta comunhão. Falta comunhão. Um dia eu tive a oportunidade de conversar com meu pai também é pastor, e ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Uma coisa não está dissociada da outra. Se você só ora e não lê a palavra, você vai ficar vazio. Se você só lê a palavra e não ora, você vai ficar vazio. Não é possível uma coisa caminhar fora da outra. Então eu não sei o que você está apresentando diante do Senhor nessa noite, se você tem se sentido tocado porque realmente você não tem conseguido encontrar solução para os seus problemas, e está aí um sinal de alerta, pode estar faltando comunhão. Mas quem sabe você esteja enfrentando também nessa noite aquilo que um dia eu enfrentei. Eu achava que só ler. E hoje, no tempo de hoje, ver. Hoje nós temos um livre acesso a mídias, a tantas pregações, a tantos pregadores, como o pastor Onésio um dia disse aqui, é verdade, o cardápio está farto. Mas isso não preenche o vazio. O vazio só é preenchido pelo Espírito Santo, por essa comunhão bendita que há na oração. Na oração. E Satanás bem sabe disso, porque isso já está relatado também na palavra, quando nós vemos ali, quando o povo quer adorar, quando o povo deseja estar ali prestando seus sacrifícios, então ele diz: aumente a carga do povo. Pode o povo para trabalhar mais? Eles estão com tempo para isso? Então aumente a carga do povo. E nós sabemos que a figura de Faraó representa o diabo, o inimigo das nossas almas. E não é diferente no tempo de hoje. Eu não sei qual é a demanda do teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você está falando com o Senhor agora, então nós vamos orar. Eu quero, espiritualmente falando, te dar a mão agora, em nome de Jesus. Espiritualmente falando, vamos juntos na sala do trono. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite, Senhor, fazendo o que é para nós, o que é de primordial, o que é de essencial, o que é de prioridade, que é, Senhor, buscar a Tua face. E é, Senhor, realmente desejarmos adentrar, Senhor, a sala do trono para levar diante de Ti, Senhor, a nossa oração. Senhor, Senhor, já disse alguma vez que a oração em si, ela já é a batalha sendo travada, e é uma realidade. Mas, Senhor, quantos de nós não somos, Senhor, ó Deus querido, pressionados e oprimidos, Senhor, a não buscar este lugar, a não estar neste lugar de oração, a abrir mão deste lugar de oração, a sair do lugar de comunhão? Quantos de nós, Senhor, ó Deus, nessa caminhada, por alguma razão, por algum motivo, colocou isso por tão pouco, Senhor, e se afastou do lugar da adoração, do lugar do encontro? Senhor, Tu sabes, Senhor, o quanto isso é prejudicial. Tu sabes o quanto isso, Senhor, para nós, Senhor, é mortal, Senhor. Um crente pode viver a vida inteira e pode viver fracassado, Senhor, pode naufragar, Senhor, na caminhada cristã, quando ele abre mão, quando ele põe de lado, quando ele despreza o lugar da comunhão. Deus, nessa noite, nós queremos Te rogar por Tuas misericórdias. Senhor, ensina-nos a ser Maria no mundo de Marta. Ensina-nos, Senhor, nessa noite.
Tem coisas nas nossas vidas, Senhor, que elas são, Senhor, ó Deus, elas não são lícitas, elas não são proibidas, elas são, Senhor, justas. Mas, Senhor, não convém enchermos o nosso dia, enchermos a nossa mente, o nosso coração com aquilo que não vai gerar vida em nós. Senhor, não nos convém, Senhor, abrir mão, deixar, Senhor, ó Deus, de priorizar aquilo que é essencial para nós. Senhor, não nos deixe nessa noite, Senhor, dar, Senhor, luz às distrações, dar luz, Senhor, ao cansaço. Ali nesse texto, quando o Senhor dizia, Senhor, ali aos discípulos, o Senhor estava falando para eles que nenhum momento, nenhuma hora eles puderam velar contigo, porque, Senhor, caiu sobre eles um cansaço físico. Quantos de nós, Senhor, estamos envolvidos e envoltos em tantas coisas, que o cansaço físico, Senhor, nos toma de uma tal maneira que nós não conseguimos separar um momento do nosso dia para ir ao lugar do encontro. Quantas das vezes sucumbimos, Senhor, a essa fraqueza da nossa carne? E a verdade é que a carne, ela vai militar contra o Espírito, e ela vai nos afastar, e ela vai nos colocar fora, e ela vai nos inclinar para longe, para a escolha mais fácil. O mais fácil é dormir, você está cansado. O mais fácil é não orar. Deus sabe das suas necessidades. O mais fácil é você deixar para orar quando você tiver tempo. Afinal de contas, Deus sabe que a vida está agitada. O mais fácil é você não precisar ir para diante do Senhor, porque o Senhor sabe e conhece os seus pensamentos. O mais fácil é você viver imerso num tempo da graça como se fosse de graça, porque afinal de contas, é isso que o Senhor diz na sua palavra. Foi por graça, foi favor imerecido? Não. A carne nos inclina a pensar errado. A carne nos inclina a decidir errado. E nessa noite, nós queremos decidir o certo. Nós queremos fazer o certo. Nós queremos estar inclinados pelo Espírito. Nós queremos frutificar as virtudes de Cristo. Nós queremos ter, Senhor, o fruto do Espírito abundante. Nós queremos estar impregnados pelo Teu aroma. Nós queremos, ó Deus, saber o que está, Senhor, ó Deus querido, no Teu coração. Nós queremos caminhar, Senhor, rumo a uma vida, sim, Senhor, uma vida de vitória, uma vida, Senhor, ó Deus, plena, uma vida, Senhor, ó Deus, que ruma, Senhor, que preza, Senhor, por aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nessa noite, Senhor, fortalece os Teus filhos, levanta os Teus filhos, abre visões, abre entendimentos, Senhor, faz cair por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, ó Deus querido, que tem, Senhor, ó Deus, sido pautado na vida do Teu filho e da Tua filha, que tem impedido, Senhor, os Teus filhos de abrir os olhos para a dimensão espiritual, para a realidade espiritual. Abre agora os entendimentos, Senhor. Senhor, esse é o tempo, Deus, esse é o tempo porque nós estamos em nossas igrejas clamando que o Senhor avive o povo, que o Senhor aqueça o povo, que o Senhor levante o povo novamente aquecido. Por que, Deus? Porque os Teus filhos têm aberto mão do lugar da comunhão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Abre o nosso entendimento, Senhor. Às vezes a gente passa por uma situação, Senhor, de calmaria, onde que o Senhor está nos guardando, como nós temos vivido aqui nesse tempo, nesses dias. Senhor, e parece que tem hora que nos acostumamos com isso, e parece que isso se torna tão normal, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos desperta para a realidade espiritual que estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus. Quando, Senhor, ó Deus querido, soar o grito, eis o noivo! Deus, que a Tua igreja esteja, Senhor, ó Deus, com as suas lâmpadas cheias de azeite, Senhor. Nos ajuda nessa noite. A Tua palavra foi entregue, Senhor. Nós recebemos e queremos pôr em prática aquilo que temos aprendido, porque aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, Senhor, é semelhante a um homem insensato e prudente. Deus, nos ajuda nessa noite, que o Teu Espírito e a
as tuas palavras ecoem nos nossos corações. Que o teu Espírito não nos dê descanso até que esse entendimento venha. Até que esse entendimento venha. E que gere vida, e gere vida, e gere vida sobre cada casa, cada família, cada lar, Senhor. A partir de hoje, um divisor de águas na vida da tua igreja. E que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, não sejamos mais, Senhor Deus, não haja mais necessidade de que se diga, de que se levante pessoas para dizer: olhe pela igreja, a igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser motivada, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa se aquecer. Deus, que aqueçamos uns aos outros, porque o teu fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós declaramos essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, faz arder em nós esse fogo, o desejo pela comunhão. Assim, Senhor, certamente caminharemos como a igreja militante sobre a face da terra, atentas à voz do amado, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia.